por muitas vezes a gente vai estar aí desanimada, muitas vezes a gente vai estar trabalhando em cima de uma estratégia que ela não vai dar tão certo assim, que ela não vai ter tantos frutos assim, e às vezes a gente começa com aquelas indagações, né? Poxa, será que esse negócio ele é para mim mesmo? Poxa, será que eu estou no lugar certo? Poxa, será que é isso? E eu quero falar para vocês que não existe coincidência para quem acredita em Deus. Nós temos a filosofia da nossa fundadora, que é a Mary Kay Ash, Deus, família e negócio. Então, a gente acredita muito em propósitos. E antes de falar sobre iniciação, eu quero falar sobre a minha história, para vocês poderem me conhecer e também para conectar. Porque às vezes você está vivendo um momento que eu vivi na minha história, talvez você está vivendo uma fase que eu vivi na minha história, e talvez você não veja qual que vai ser o próximo passo, e agora o que eu vou fazer com essa situação que me acontece, e vem aquela incerteza e vem aquele medo, mas na realidade as coisas grandiosas elas acontecem para quem age. E eu comecei na Mary Kay aos 16 anos, eu comecei apenas com o intuito de ganhar uma renda extra, eu não sabia, gurias, nada, eu não sabia o que era crédito, o que era débito, o que era cheque, eu não sabia nada. Então, às vezes, você já começou o negócio sabendo fazer muito bem, mas já tendo conhecimento, mas às vezes tu tem alguma potencial iniciada que ela tá nessa situação como a minha, e você não dá tanta credibilidade assim para ela. Então, eu quero que vocês conheçam a minha história, porque eu sou uma exceção de uma pessoa que fez dar certo. E quando eu comecei Mary Kay, nas reuniões de unidade, eu via muitas consultoras, futuras diretoras, até mesmo diretoras em qualificação, que elas tinham muito mais potencial que eu, gurias. Elas sabiam muito mais do que eu. Só que hoje elas não estão mais no negócio e eu estou, e eu conquisto muitas coisas que elas nem chegaram perto de conquistar. E sabe por que isso aconteceu? Justamente pela resistência e pela resiliência. Então, vocês que estão aqui, vocês estão trabalhando para despertar realmente a carreira no coração de vocês estão trabalhando para ir para o próximo nível, para ir para o próximo passo, e eu quero falar para vocês que esse resultado, ele vai vir de uma construção. Ele não vai vir da noite para o dia, ele não vai vir de uma semana para outra, mas ele vai vir de uma construção. Então, se você não tiver a paciência para desenvolver a tua construção, você não vai colher os frutos. Você não vai chegar na hora de colher os frutos de estar lá no resort, de comemorar o teu diretorado. Então, a gente precisa de uma maturidade no negócio para a gente poder ir para o próximo nível. Então, por isso que hoje eu não preparei. Eu falei, cara, eu vou conversar com elas, eu quero realmente ouvir elas, quero realmente auxiliar elas de alguma forma e impactar elas realmente com a minha história, com a minha trajetória, e com aquilo que eu fiz e que eu continuo fazendo, que me traz os resultados que eu tenho e que eu sei que vai me levar a outro patamar, assim como vai levar vocês também. Então, eu tava orando e eu pedi para Deus, Senhor, eu preciso de uma oportunidade. A minha vida, ela tá muito corrida. Eu acordava às 6 horas da manhã e eu estudava das 7 da manhã às 7 da noite. Então, eu ia de ônibus, chegava em casa de ônibus, eu fazia ensino médio com curso técnico de administração. E aí, quando eu chegava, eu tomava café, ia para o culto, sempre servia ali a Deus, né, minhas funções na igreja, sempre estava disposta a dar o meu melhor ali, realmente vivendo o equilíbrio de prioridades com Mary Kay Ash, ela sempre ensinou, então antes de Mary Kay eu já vivia isso, e eu aconselho você que você possa viver. Talvez as coisas estão dando muito errado na tua vida, porque Deus não está no lugar que ele tem que estar. E eu falo isso que não é sobre somente ir na igreja, gente, mas é realmente desenvolver um relacionamento e uma dependência com Deus. Entender que certas coisas você precisa depositar diante dele para que ele possa e tenha a liberdade de fazer a vontade dele na sua vida. E aí, eu até vi hoje um vídeo no Instagram que falava assim, eu tenho... como é que era? Eu tenho um receio de um dia chegar diante de Deus, né, para prestar contas com ele, e ele me falar: nossa, eu tinha tantos planos para sua vida, só que você deixou o medo, você deixou a ansiedade, você deixou a inconsistência te paralisar e fazer com que esses projetos, esses planos que eu tinha para você não acontecessem. Então, se realmente Deus, ele é um Deus tão grandioso, ele é um Deus tão poderoso que pode tantas coisas, por que você não está dando a liberdade devida que ele precisa para que ele possa agir na sua vida? E essa liberdade, muitas vezes, é a liberdade de você agir, de você pedir e ser congruente com aquilo que você pede e realmente estar aberta àquilo que Deus tem colocado no teu caminho. Então, a minha vida, ela era assim, eu chegava em casa
10, 11 horas da noite, e eu tinha que, né, preparar as coisas ali de janta, organizar, dobrar roupa, estudar para a prova, fazer trabalho, e eu acordava, ia dormir 1, 2 horas da manhã e acordava às 6 no outro dia. Então eu estava sempre colheira, estava sempre cansada, e eu olhei para Deus e falei, Deus, eu preciso realmente de algo que eu possa ter meu dinheiro. Eu não quero ficar dependendo dos meus pais para ficar comprando minhas coisas, para ir no salão de beleza, eu quero ter o meu dinheiro para fazer as minhas coisas, mas eu não tenho tempo de trabalhar fora. E aí, gente, apareceu uma consultora da Mary Kay no meu caminho e ela me ofereceu a oportunidade. E eu falei, não, com vendas não, eu sou muito ruim com vendas. Eu já tentei vender semijoia e foi muito ruim. Dá assim, Paola, você teria um tempo para me ouvir? Porque se eu tô disposta a te ensinar, você tá disposta a aprender? E aí eu falei, nossa, eu tô disposta a aprender. E aí eu parei para ouvi-la. E aí foi onde eu me encantei pela oportunidade e decidi realmente começar pedir cartão de crédito emprestado, começar com os meios que eu tinha. E aí, gurias, era só uma renda extra. Depois que eu vi tudo aquilo que a Mary Kay tinha para proporcionar na minha vida, de carreira mesmo, de retorno financeiro, que eu poderia ganhar mais de 10 mil reais por mês, que eu poderia viver uma vida com flexibilidade. E eu fiquei pensando, falei, gente, para que eu vou focar em seguir uma profissão e me formar numa faculdade, focar naquilo ali, sendo que esse caminho vai me levar 10 anos e muito mais para eu poder ganhar o que eu quero. E aqui eu quero trazer para vocês a visão de futuro, que é o que eu tinha quando eu tive 17 anos, de onde eu queria estar. E quando eu trago nessa minha história, eu trago vários insights de ensinamento para vocês, gurias, porque independente da idade que você tenha hoje, independente da realidade que você viva hoje, o que vai te mover realmente é a visão de futuro. Isso é em qualquer relacionamento, em qualquer caso da nossa vida. Seja no nosso relacionamento com o nosso marido, eu briguei com meu marido hoje, né, nossa, tô estressada, não quero mais saber dele. Meu, o que te faz continuar? É a visão de futuro, são os planos que você tem para vocês dois. Não é aquela decisão na hora, no momento do calor da emoção, que vai fazer você tomar uma decisão que talvez você se arrependa. E todos os dias nós fazemos escolhas. A gente já está em março, daqui a pouco já estamos indo para abril, e todo mundo quer conquistar o resort. Mas poucas realmente estão fazendo diariamente aquilo que precisa ser feito com consistência. E aí é a tua visão de futuro que vai te fazer realmente não paralisar em meio a qualquer desafio. E a minha visão de futuro qual que era? Eu queria ter 20 anos, eu queria ganhar mais de 10 mil reais por mês. Com 20 anos, eu gostaria de viajar o mundo. Com 20 anos, eu gostaria de casar com uma pessoa que eu amasse, já estar casada, morar na minha casa, ter um carro automático e conhecer vários lugares. Era esse meu objetivo. Bem humilde, né? Bem humilde, mas eu acho que Deus, ele não me deu limites, nem para mim, nem para ti. Então, eu quero te perguntar, no que frequência que você tem vibrado? Qual é a sua visão de futuro? Hoje, o que te move verdadeiramente dentro do teu negócio? Porque eu vejo, gurias, muitas consultoras desistirem por nada. Como eu falei, quando eu comecei, tinha muitas melhores do que eu. Muitas, que sabia falar, que dirigia um carro, eu andava de ônibus, que tinha uma série de clientes incríveis, que já tinha consultoras, eu não tinha ninguém, que tinha mais idade, mais maturidade, que realmente se olhar para a pessoa, caramba, ela é uma pessoa assim, ó, pro negócio. Só que elas pararam e ninguém lembra de quem parou. E sabe o que é pior de tudo isso? Hoje a vida delas não tá melhor. Porque se tivesse, que delícia. Coisa boa, que bom. Então tá, coisa boa. Só que a vida delas tá pior do que antes. Entende? Você vê assim, os sonhos, os objetivos, eles paralisaram, porque o ambiente que vocês estão aqui conectadas, que é o ambiente da Mary Kay, da área nacional aqui da CIO, é um ambiente que sempre te leva, que sempre vai te puxar para o próximo nível. E nós, seres humanos, nós somos as 5 pessoas que a gente mais convive. Então, qual é o ambiente que você seleciona? Qual é o ambiente que você tem frequentado? Que vozes você tem escolhido ouvir? E aí, essa visão de futuro, ela me movia. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, mas eu falava, Deus, sendo lícito, eu topo. Eu só quero ter esse resultado. Então, não importa se era Mary Kay, se era outra coisa, eu queria chegar lá naquele resultado. Só que a visão de futuro, ela me aproximou de uma oportunidade. Então, onde você vai estar em dezembro? Quem vai estar no resort em outubro ou novembro, que eu acredito que é quando vai acontecer? Sabe, quem vai estar vibrando? Como que você quer passar o dia 31 de dezembro de 2025? Quais conquistas você quer comemorar?
quem que você quer estar, com quanto de dinheiro você quer ter na conta, porque a gente não pode ser hipócrita e dizer que o dinheiro não faz a diferença, gente, porque ele faz. Tudo envolve o dinheiro hoje. Seja partes boas e partes ruins, para vocês poderem enterrar hoje com dignidade uma pessoa que você ama, você precisa de dinheiro. Se Deus me livre, porque a gente sabe que a única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia nós não vamos mais estar aqui. Nem nós, nem quem nós amamos. Então, se hoje alguém que tu ama, ela não, essa pessoa, acontecer alguma coisa, ela vai falecer hoje. Ai, Paula, você não deve falar sobre isso. Gente, você tem que aprender a falar assim, e aceitar isso. É no mínimo 4 mil reais para enterrar essa pessoa. Você tem esse dinheiro sobrando na sua conta? E não é parcelado, tá? Não adianta ter limite de cartão de crédito. Funerária, ela só aceita dinheiro à vista. Então, eu morreria pela minha família, eu daria minha vida por eles. Tá bom, então por que você não faz? Tem que ser feito pela sua família para que você possa trazer uma dignidade para eles. Seja em vida, seja em morte, gente. Poder encerrar um ciclo de uma pessoa que fez tanto sentido para tua vida. E é sobre isso. E é sobre ajudar as pessoas que você ama. É sobre ter a visão de futuro para que eu possa ter a consistência para chegar onde eu desejo chegar. Então, essa visão de futuro, ela simplesmente ela move a minha vida e ela moveu e ela move até hoje. Que foi quando eu fui no evento, eu entendi tudo aquilo que eu poderia conquistar com a Mary Kay. E eu pensei, caramba, eu posso ganhar os 10 mil que eu quero, eu posso ter minha casa, eu posso ter meu carro, porque aquela diretora nacional conseguiu, aquela diretora conseguiu, e leve o tempo que for, mas aqui tem o caminho para me levar onde eu quero. E se eu for seguir esse caminho lá fora, não vai ser assim. Eu queria muito, achava muito legal, queria ser uma advogada, e eu comecei a conversar com outras mulheres que eram advogadas. Deus foi colocando no meu caminho e elas me falaram, Paola, não é assim como você imagina, minha querida. Você passa 4 ou 5 anos para fazer uma faculdade e olhe lá se você passar na prova, porque senão você vai ter que pagar a mensalidade que não é barata. Depois você tem que estudar muito para você passar no OAB e não é na primeira prova que você vai passar. E aí depois você precisa fazer uma especialização. Aí você vai escolher que área que você vai seguir para, abrir seu consultório, enfim, o que você vai querer fazer. Então, para chegar onde você quer chegar, ter esse ganho que você quer ter, é pelo menos 10 anos, pode ter certeza. Então, gente, hoje eu comecei a marcar com 16, me formei diretora aos 18, 17 anos eu tomei a decisão, 18 anos eu formei como diretora. Com 19 para 20 anos eu casei e eu simplesmente tinha o grande sonho de fazer minha festa de casamento. Na minha vida, eu quero casar uma vez só. E aí eu falei, quero casar na igreja, quero fazer tudo que eu tenho direito. E aí eu comecei a fechar os contratos, comecei a fazer tudo. E simplesmente os meus pais chegaram no meio, perto da minha festa e falaram para mim que não conseguiriam me ajudar financeiramente porque eles estavam em construção e que era para eu cancelar os contratos. E aí eu falei, jamais eu vou cancelar contrato com ninguém, esse é meu sonho, eu não vou adiar, eu vou pagar com a Mary Kay esse casamento. E quando eu falei isso, eu não tinha nenhum real sobrando. Não tinha planejamento, eu só tava com 19, na verdade eu tava com 18 anos, né? Acabado de me formar como diretora, gente. Uma equipe bem pequenininha. Mas eu defini que eu queria aquilo para minha vida. Em um ano, eu juntei 30 mil reais com as minhas vendas para pagar minha festa de casamento. E eu declarava que eu ia ter a minha casa, que eu não ia morar de aluguel, ia ter o meu lugar, que eu ia mobiliar do meu jeito. E aí eu casei em março de 2020, em outubro de 2019 eu comprei a minha casa. Então, tudo aquilo que você declara para sua vida vai acontecer. Que palavras que vocês têm dito diariamente? Como que está sendo a tua energia para as pessoas que estão ao teu redor? A decisão, ela tem que ser muito dentro do teu coração. E não é só pelo resort, mas é por tudo aquilo que o diretorado ele pode te proporcionar. Entendam que é uma profissão. Hoje, para vocês poderem entrar numa empresa e ganhar pelo menos 3 mil reais, gente, vocês acham que é mamão com açúcar? Você vai trabalhar no mínimo 8 horas por dia, pelo menos de segunda a sábado. Muitas vezes, dependendo do lugar, sábado, feriado. E você vai ter meta, sim, para bater. Prazos para entregar. Você vai ter que ter especializações, cursos. Você não pode chegar lá e, eu quero, vou ganhar isso. Não. Então, eu quero que vocês enfrentem Mary Kay como um negócio que pode, de verdade, mudar a vida de vocês. Porque não tem como eu chegar aqui e falar de estratégias de iniciação sem antes você
ter um compromisso muito sério com o teu negócio. Porque eu posso falar aqui sobre iniciação. Mas aí você vai fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, lá na semana que vem, depois de tanto não que você ouviu, você não continua. E aí é onde está a diferença. Por isso que hoje menos de 10% da força de vendas são diretoras. Por que é difícil, Paola? Não, eu acredito que na vida tudo vai ser difícil ou fácil, depende do teu ponto de vista, né? Depende da sua dedicação, depende da sua entrega. Mas, gente, é sobre decisão. É sobre uma carreira que você está construindo, é uma carreira executiva. Você vai representar uma empresa multinacional americana. Você não é só mais um membro. Você está construindo algo para você. Hoje, para as pessoas poderem ter uma empresa, elas têm que investir muito dinheiro. Para começar numa franquia hoje, é mais de 150 mil reais. E você tem que trabalhar pelo menos por 3 anos para, no mínimo, pagar o investimento. Durante 3 anos, você não lucra nada. E aí, para ter conteúdos e um suporte das pessoas que você comprou a franquia, você paga mais ainda, pelo menos 10 mil reais só de treinamento. E eu percebo que muitas vezes as consultoras, elas não chegam no próximo nível dentro do negócio Mary Kay pela falta de comprometimento, por não entender que isso aqui é um negócio. Imaginem que vocês iniciaram numa empresa e as tuas funções é o quê? É você ter um número de abordagem diária, é toda semana ter na tua agenda apresentações da oportunidade, explicações do negócio, e você precisa trazer para essa empresa métricas de conversão. Como assim, Paola? Fulano, ó, eu tive 10 pessoas na minha lista que eu abordei essa semana. Dessas 10, 5 me responderam. Dessas 5, eu agendei 4 encontros, eu efetuei 3 e uma iniciou. Vocês percebem? Hoje, se eu perguntar aqui, quem tem esse tipo de métricas, alguém vai me responder que sim? Eu tenho certeza que vocês vão me responder que não. E aí é onde responde o seu resultado. Não é brincadeira. Enquanto você levar a Mary Kay como um bico, enquanto você levar a Mary Kay como uma coisa que você faz só quando você tem vontade, o teu resultado ele vai ser na mesma proporção. Inclusive, eu acho que o resultado é até muito bom para você fazer nesse nível de dedicação. Então, eu estou falando sobre a minha história para vocês entenderem que eu já fui aquela consultora aqui de renda extra, que exatamente daquilo que eu desenvolvo nesse negócio eu aprendi do zero e que foram necessários decisões para que eu pudesse ir para o próximo nível. E decisões, meninas, de verdade, tipo assim, ó, olha, eu tenho tal conta para pagar e eu preciso pagar com o dinheiro da Mary Kay. E aí eu escolhi não ter outro trabalho, eu escolhi fazer esse aqui dar certo, para eu concentrar todo o meu foco e a minha energia. E aí eu sentei com a minha diretora, eu fiz um planejamento com ela, e eu vi, caramba, essa mulher, ela ganha 10 mil reais. Daí eu falei para ela, olha, não importa o tempo que eu leve, se eu levar 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu quero ganhar esse valor aqui dentro. Então, eu vou fazer tudo que você me fala para fazer. Por onde que eu começo? E aí ela falou, Paola, você precisa encontrar pessoas. Quanto mais pessoas você ter acesso, seja para mostrar o teu produto, seja para apresentar o teu trabalho, seja para falar da tua oportunidade, você vai fazer. E, gente, eu não tinha contatos, eu não era, pensa, uma menina de 16 anos, que tipo de contato que ela tem? Os meus contatos eram das minhas amigas da escola, que ninguém trabalhava. Então, exatamente todos os contatos que eu tenho hoje, que eu desenvolvi no meu negócio, foram do zero que eu fiz. Do zero. Parcerias, indicações, anfitriã, tudo, gente, só que de forma muito consistente. Muito consistente. E sabe sempre qual foi o meu foco depois de cada ação que eu fazia? Eu pensava assim, ó, eu não quero saber do resultado. Eu sei que o resultado ele vai ser uma consequência, mas eu quero fazer no volume. Então, eu fazia isso, tipo, eu ia alinhando cada atendimento. Opa, onde eu errei? O que eu tenho que melhorar? O que eu preciso melhorar para o próximo? E eu confesso para vocês que até hoje, 8 anos de Mary Kay, eu continuo fazendo isso. Tudo que eu faço, todas as ações que eu faço, eu me pergunto, como que eu poderia ser melhor aqui? Onde que eu errei, que eu não fui tão boa, e o que eu possa melhorar e já colocar para a próxima ação que eu for fazer. Nessa entrevista que eu expliquei que da oportunidade, como eu poderia ter sido melhor? O que eu posso melhorar nessa que não foi tão bom? Como eu posso agregar para a próxima para que ela seja excelente?
Porque quando a gente tem um negócio, gente, a gente nunca pode parar. A gente sempre vai continuar, é uma engrenagem. E quando você entende que o teu negócio, ele sempre gira em cima das mesmas ações, você tem uma maturidade, você não para mais. E aí foi onde eu paguei minha festa de casamento, toda com a Mary Kay. Fui para minha casa, e aí, feliz da vida, cheguei lá. Primeira semana de casamento que aconteceu, pandemia. Tudo parado, tudo fechado. Eu não podia mais fazer sessão de beleza, eu não podia fazer mais auto-make, eu não podia mais fazer entrevista, nada presencial. E aí eu me vi no desespero, porque naquele mês, naquele primeiro mês como casada, né, eu tinha 15 mil reais de contas para pagar, porque era primeiro tudo, era o primeiro mercado, era o primeiro condomínio, era mudança, foi coisa de lua de mel, tudo no cartão de crédito, né, gente? E a Paola aqui, ela tinha que pagar R$ 7.500, porque eu sempre dividi com meu marido, né, todos os custos, e aí eu tinha que pagar o restante ali de R$ 7.500. E eu era uma diretora com menos de 30 pessoas na minha equipe recém-formada. Eu me formei muito próximo ali do meu casamento. Todo mundo começou a desistir do negócio por causa do medo da pandemia. Eu não conseguia mais atender as minhas clientes. Eu simplesmente orei e falei, Deus, eu preciso fazer o meu negócio dar certo. Me ajuda. Eu preciso fazer o meu negócio dar certo. Me ajuda. E aí, gurias, olha que loucura, né? Sempre mandem para o cérebro de vocês perguntas. Nunca falem pro cérebro de vocês assim, ó, meu Deus, agora mesmo que tudo vai acabar, que meu negócio ele não funciona mais, meu Deus, agora mesmo que eu vou desistir, nossa, agora mesmo que eu tô desesperada. Quando tu manda uma declaração negativa pro teu cérebro, ele acata, ele entende, ele nem consegue se regenerar para pensar. E aí eu comecei a mudar a minha linguagem, minha forma de pensar e de agir. Eu sempre mando perguntas. Eu falei, o que eu posso estar fazendo com o meio que eu tenho, com os recursos que eu tenho? Como eu posso fazer para produzir mais dinheiro? Como eu posso fazer para poder alcançar mais pessoas dessa forma? E aí, gente, eu comecei a pesquisar, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a me capacitar. E aí foi onde eu aprendi aquela estratégia de vender online, né? Do bazar lá. Comecei a colocar essa estratégia, comecei a fazer aula de automaquiagem online, comecei a trabalhar meu Instagram, comecei a fazer mentorias, comecei a fazer curso, comecei a me capacitar. Entenda que vocês são profissionais, tudo aquilo que você não sabe no teu negócio, você pode se capacitar, você deve se capacitar. Não é só assim, eu não sei falar do negócio, eu não sei explicar da oportunidade. Então, busque uma capacitação. Exatamente. Com qual frequência você está trabalhando? Gente, não tem como você ser contra você, contra o seu negócio. E eu comecei a me fazer essas perguntas: como eu posso fazer, como eu posso melhorar? Gurias, eu comecei a trabalhar no Instagram, eu comecei a entrar em contato com pessoas aí que tinham bastante seguidores e presentear essas pessoas com aula de automaquiagem. E aí eu fazia aula de automaquiagem pelo Zoom, porque eu não sabia mexer no Meet, era o Zoom. Comecei a aprender a mexer no Zoom. Realmente. Então, para um dia você ser grande, você vai começar pequeno e você vai começar a ir com muita consistência, você vai começar com muito foco. Gente, peraí que a Sil tá me ligando. Oi, Sil, estamos ao vivo aqui. Todo mundo na sala, acho que só você caiu. Só você, tá todo mundo aqui, a gente tá aqui batendo altos papos. Tá, então tá, beijo. Gente, a Silvia ia mandar outro link achando que tinha caído, mas só ela saiu, só ela caiu. Seguimos aqui, né? E aí, gurias, eu peguei e comecei a mandar essas perguntas pro meu cérebro, eu comecei a me reinventar. Então, eu comecei a me reinventar, e aí eu comecei a fazer essas aulas de automake, comecei a aprender tudo zero, comecei a fechar vendas e mandava os produtos para as pessoas, e aí eu passei a falar muito da oportunidade. E eu pensei, é isso que eu vou ter? Enquanto todo mundo está desistindo, eu vou fazer o que a maioria não está fazendo. E eu comecei a fazer muitas entrevistas, muitas ligações, muitas ofertas de oportunidades, e eu comecei a expandir meu negócio para vários lugares. No meio do caos, eu comecei a buscar uma solução. Por que eu pensei? Salões de beleza não estão abrindo, lojas não estão abrindo, então essas pessoas que são donas estão desesperadas. Então eu vou vender para elas uma oportunidade de negócio
que elas possam vender sem sair de casa e aproveitar o público que elas têm. E aí eu me desliguei de todos os grupos, eu me desliguei de tudo que falava coisa ruim e eu comecei a focar nesse desenvolvimento de buscar ações para que trouxesse o resultado que eu queria. E aí, gurias, olha que loucura. Nesse ano de 2020, eu fiz baixa produção com a minha equipe. Foi a primeira vez que eu fiz baixa produção com a minha equipe. Eu decidi realmente me reinventar e fazer aquilo que eu não estava fazendo. E naquele ano, eu comecei a 15 mil pontos, 20 mil pontos, 30 mil pontos, 40 mil pontos. Cheguei pela primeira vez aos 50 mil pontos. Ganhei lá os 10 mil que eu tanto queria. Depois nunca mais passou disso. E aí foi onde, em janeiro de 2021, decidi entrar para a meta do meu carro rosa. E aí eu quero trazer aqui mais uma lição para vocês. Sabe aquele momento que você pensa assim, ó, agora vai. Tá tudo dando muito certo. Nossa, eu peguei o feeling do negócio. Agora o negócio vai fluir, eu vou pro resort. Uhul! Quero falar para vocês que antes de uma coisa dar muito certo, ela dá muito errado. E aqui é mais um ponto onde as líderes desistem. Gurias, eu preciso preparar o emocional de vocês, sabe? Eu preciso preparar, porque, meu, se você vai fechar o diretorado desse ano, você vai pro resort, eu quero te falar que muita coisa vai dar errado. Eu quero te falar que, assim, ó, já vai orar, já te prepara emocionalmente, porque antes de algo dar muito certo, ele dá muito errado. E aí, o que aconteceu nesse período? Eu decidi entrar na Meta Vocal Rosa em janeiro de 2021 e eu estava decidida. E naquele mês eu já fiz a produção abaixo do que era necessário, mas eu fiz e eu falei, bora lá que eu compenso no outro. E aí a pandemia piorou, foi um caos. No fechamento do primeiro trimestre, assim, foi terrível. A minha diretora que me iniciou, que é minha madrinha, ela me ligou e falou assim, Paola, para. Você para de ser louca, entendeu? Para com isso. Deixa para entrar na meta trimestre que vem. Tá muito preocupante a pandemia. Eu tô preocupada com você. Então, esquece isso. Ju, você tá louca? Não vou esquecer. Eu não vou. Cheguei até aqui. Não, tu tá tudo bem, Paola, entra de novo depois. Não vou, eu não vou. Por quê, gurias? Porque faltava muito ponto, faltava muita coisa. E aí eu me ajoelhei e falei, Deus, se tu me trouxe até aqui, me capacita. E mais uma vez a pergunta que eu ensinei para vocês, né? O que eu posso estar fazendo mesmo no meio que tá o caos, mesmo onde todo mundo tá morrendo? O que eu posso fazer para não oprimir essas pessoas, mas para que eu não deixe de ter resultados? Eu preciso confessar. E aí, gente, fechei o primeiro tri. E assim, ó, era só ignorando os não. Eu não quero não, beleza, um beijo, tchau. Eu não quero não, beleza, próxima. Eu não quero não, beleza, próxima. O meu tempo e a minha energia, ela tava muito envolvida com quem realmente queria. E aí, quando chegou abril, maio e junho, que foram os últimos meses ali, né? Foram os 3 piores meses da minha vida. Os 3 piores meses da minha história, da minha trajetória. Eu vou resumir para vocês o que aconteceu, porque se eu detalhar, a gente fica até amanhã. Gurias, um caos. Piorou o Covid. O meu pai, ele teve uma crise de pânico. O meu pai, ele tinha crise de pânico umas 5, 6 vezes no dia, tá? E quem que ele ligava para ajudar? A mim. Porque quando ele tinha crise de pânico, minha mãe ficava mais com pânico ainda. Quando ele tinha crise de pânico, ele falava com a minha irmã começava a chorar. E ninguém ajudava ele. Então ele me ligava e ele pedia ajuda no momento da crise. E aí, pensa, eu falava, pai, respira. Tá tudo certo, tá tudo sob controle. Você é incrível. Você é maravilhoso, isso vai passar. Você tá com crise agora, né? Teu coração tá acelerado, você tá sentindo um sintoma de AVC, mas olha aqui, ela vai passar. Ela vem, ela passa. Vai durar pouco tempo. Eu tô no trânsito, eu vou morrer. Pai, respira, me conta, quantos carros azul tem na sua frente? Peraí que eu vou olhar. Então tá. Só tem um. Beleza, quantos carros cinza tem na sua frente? Pai, agora vamos lá. Você vai contar comigo de trás pra frente. 100, 99, 98. Depois o que vem? 97, 90, lá. Pai, respira, inspira, voltou, passou. Ai, filha, meu Deus, passou. Graças a Deus, ele assim, cada vez que eu te ligo é como se eu estivesse tomando um remédio que passa na hora a minha crise. E aí, gurias, eu era o médico, digamos, do meu pai. Então, cada vez que ele tinha uma crise, ele me ligava. E ele me ligava e eu tinha que passar toda a paz para ele. E quando ele desligava, eu ia chorar. Porque eu nunca vi meu pai naquele estado. E eu tava apavorada, porque eu tinha uma meta para fechar. E eu tava no caos e aquela coisa. Na pandemia, quem não ficou, né? E aí, nesse período, o meu avô pega Covid. A minha mãe desenvolve depressão. O meu avô, ele falece.
Então, meu avô faleceu no Covid. E aí foi onde minha mãe se entregou mesmo para depressão. Minha mãe ficou 6 dias sem sair do quarto dela. E aí eu era o apoio totalmente emocional de todos eles. A psicóloga do meu pai solicitou para que a gente fizesse uma viagem isolado de tudo e de todos com o meu pai, para que ele pudesse se recuperar. Então, eu simplesmente fui para o Nordeste com a minha família e me desliguei de tudo para ajudar o meu pai. E naquele período, depois que a gente voltou em abril, o meu esposo, ele foi me visitar lá na casa dos meus pais, que eu tava com eles, e ele sofre um acidente de carro. O carro capotou 6 vezes. O carro não era dele, porque o carro dele, que era nosso, estava comigo, e ele veio com o carro do meu pai, e daí ele foi me buscar. Tipo, ele tava comigo lá no final de semana, voltou, e ele ia me buscar no feriado para vir embora. E aí a gente trocaria os carros, né? Gurias, o carro capotou 6 vezes. O cara se mandou, foi um caminhão que bateu nele e foi embora. Naquela rodovia não tinha nenhuma câmera de sinalização, tinha um pedágio que ele ia inaugurar no dia 2 de maio, ou seja, tinha câmeras, mas elas não estavam funcionando. E o Gabriel, tipo assim, o carro deu perca total, estava sem seguro, meu pai tinha cancelado o seguro naquela semana. Meu pai cancelou o seguro na sexta, o acidente foi na quarta. Porque na outra sexta-feira o carro ele ia ser encaminhado para Cegonha porque ele estava vendido. E aí não existia mais o carro, porque ele deu perca total. E o Gabriel saiu ileso dentro do carro. Aí vocês imaginam o meu desespero com tudo isso acontecendo, eu na minha meta. Por um triz eu quase fechei o meu marido e eu fiquei apavorada. E eu falei pro meu marido assim, ó, eu não tenho mais emocional. Eu não consigo mais. Eu vou desistir. Não é agora a hora de eu motivar minhas consultoras, de eu trazer pessoas novas para o meu time, não consigo. E aí meu marido olhou para minha cara e falou assim, querida, deixa eu te falar uma coisa. Ele arranhado, né, do acidente, aí ele estava lá porque ele teve um impacto muito grande emocional, e aí ele estava em caos, em crise, assim, porque foi era no mesmo dia. Ele olhou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. O carro do teu pai custa 40 mil reais, ele não tem culpa. Eu vou vender o nosso carro para pagar o carro do teu pai e a gente vai ficar a pé. Então, nós precisamos de um carro, Paola. Então, ou tu fecha esse carro, ou tu fecha esse carro. Tu não tem escolha. Então, dá o teu jeito, mas tu tem que ter esse carro rosa. Gurias, quando ele olhou no meu olho, ele falou isso. Eu comecei a chorar. E aí eu falei, meu Deus, tá bom, tá bom. Eu vou visitar a gente para falar do negócio. E eu comecei no mesmo dia. Era final do dia, eu comecei a visitar umas potenciais que era cliente, que tinha negócio, que tinha salão. Eu chorava litros no carro, com tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu depois secava, me maquiava e chegava na pessoa e falava do negócio. E ninguém sabia que estava acontecendo nada. Como se nada tivesse acontecido. E assim eu fazia. E aí eu entrava em contato com o meu time, o fulana, como é que tu tá? Ai, eu tô desanimada porque a minha cliente desistiu do kit que ela queria comprar. Ah, é? Nossa, não, eu sinto muito, mas vamos prospectar então uma nova cliente, bora lá para a próxima. E aí, gente, eu blindei o meu emocional e toquei ficha nas atividades que eu precisava executar. Então, eu simplesmente dividi as categorias, né? Minha vida pessoal era uma coisa, tava um caos. Minha vida emocional tava um caos, mas o meu trabalho dependia de mim. E aí eu tinha duas escolhas, ou eu tornava ele um caos também, porque quando a gente não conquista e não ganha o que precisamos, a gente torna dois caos, o caos profissional e o caos financeiro. Porque você, imagina só, você passar por um monte de problema e não ter dinheiro ainda para pagar as contas. Não é mais um problema? E aí foi isso que eu pensei. Eu falei, gente, eu preciso que alguma área da minha vida esteja dando certo. Então eu preciso fazer aqui dar certo. E eu orava para Deus. Para quem eu chorava era para Deus. Eu orava, chorava, pedia para Deus renovar a minha força naquele dia e eu seguia. E ninguém sabia o que estava acontecendo. E no fim, no dia 30 de julho de 2021, de junho, nós fechamos o carro cor-de-rosa. Minha equipe foi top 2 do Brasil em produção. Fechamos com pontuação sobrando. E no dia 10 de julho, sim, no dia 10 de julho, eu fiz a entrega do meu carro rosa. Paula, mas como fez a entrega do carro rosa dia 10 de julho? Gente, sabe o que eu fiz? No último mês estava tão difícil, tão difícil, tão difícil, porque acumulou muita pontuação por tudo que eu passei. Para quem entende, estava faltando tipo 92 mil pontos. Então é muito mais do que a média da meta. E aí eu orei e eu falei, Deus, eu sei que o Senhor vai me dar esse carro, eu preciso dele. E
E o Senhor vai ser comigo. Eu tenho fé que tu vai me dar, eu vou fazer a minha parte, me dar exatamente aquilo que eu mereço. Eu não quero nada além, eu só quero que o Senhor honre o meu trabalho. E, gente, eu comecei. E aí, naquele mês, no dia 10, meu marido é bancário, saiu um pré-aprovado para mim no banco. E não sei se vocês sabem, mas o carro rosa American nos dá em dinheiro, né? Então, ela dá depois que a gente fecha a meta. Ela dá uma entrada e depois as parcelas. E aí, então, você financia o carro, né? E aí saiu um pré-aprovado para mim com uma taxa baixíssima. E aí eu foquei e eu falei assim, Gabriel, libera esse pré-aprovado, eu quero ele, a gente vai lá comprar o carro. Gente, eu comprei o carro, sem ter o dinheiro para pagar o carro. Vocês estão entendendo o negócio? E aí eu falei lá pro cara da concessionária, eu falei assim, olha, esse carro vai ficar aqui dentro. Eu não vou tirar ele. Eu tô andando a pé, eu tô andando de Uber, tô andando de ônibus, mas eu só vou tirar ele se eu conquistar. Se eu não fechar a minha meta, eu vou vender esse carro para outra pessoa, porque eu não tenho como pagar. Mary Kay vai pagar esse carro para mim. E aí, gente, eu fechei a meta, fui lá buscar meu carro, botei ele de rosa, e no dia 10 de julho eu tava lá com o meu carro rosa. E eu quero falar para vocês que depois disso, a minha vida foi uma bênção. Nunca mais aconteceu tanta coisa assim, né? Foi maravilhoso. Por quê? Porque Deus não queria me dar o carro. O que eu quero te falar? Deus, ele não quer te dar o diretorado. Ele não quer te dar apenas o resort. Ele quer que você se molde para você poder se transformar numa pessoa que vai ser aquela pessoa que vai conquistar o carro, o diretorado ou o resort. Para você ir para o próximo nível. Então, isso vai exigir de você, sim, lapidação, mudança, nãos. Então, é muito além, entende? Para você poder ser uma pessoa vitoriosa e colher grandes frutos, é muito além. Deus quer fazer uma coisa extraordinária na tua história. E dali, gurias, vieram várias conquistas. Veio mais um imóvel que eu comprei. Nunca mais deixei de ganhar menos de 10 mil. Minha família foi... Minha mãe foi curada de depressão, inclusive ela se inspirou em mim. Hoje minha mãe é minha consultora top, sabe? Meu pai foi curado dessas crises de pânico. A minha família me teve como referência de fé. Eles falam que nunca conheci alguém que tivesse tamanha fé como a minha. E hoje eles são muito gratos por eu estava trazendo essa energia boa para eles mesmo em meio ao caos. Então foi um processo que eu precisei vencer para chegar onde eu cheguei. E eu costumo falar que muitas vezes as coisas são sobre ser, fazer e ter. Então, para você ter coisas que uma pessoa de sucesso tem, para você ter o diretorado, para você poder ter a conquista do resort, para você poder ganhar bem, você precisa ser uma pessoa diferenciada. E para ser uma pessoa diferenciada, você vai fazer coisas que pessoas diferenciadas fazem. E o que essas pessoas fazem? Elas são constantes, elas sabem lidar com os nãos, elas se blindam emocionalmente, elas têm disciplina, elas têm organização, elas têm produtividade. Então, eu quero que com essa história vocês se inspirem. Porque depois disso, eu precisei romper essa barreira por extraordinário acontecer na minha vida. E foram vários países que eu conheci, né? Muitas conquistas através da Mary Kay e através de uma decisão de não desistir em meio ao caos. Então, eu quero te falar. Se você está aqui, você tomou com certeza a decisão de ir para o próximo nível. Então, você precisa ter essa decisão de uma forma que as pessoas que estão ao teu redor, elas percebam. Você vai, como é que eu posso dizer? Transbordar prosperidade, transbordar sucesso para as pessoas. Você vai parar de ser aquela pessoa negativa e que só reclama. Porque, vamos lá, às vezes você vai iniciar uma pessoa que é aquela improvável, que é aquela que está te observando na igreja, que é uma colega sua, que é uma pessoa que te acompanha no Instagram, que às vezes é tua manicure. E aí, vamos lá, o que você tem falado no tempo que você tem estado com elas? Você está reclamando da tua fatura de cartão que está atrasada? Você está reclamando que é um mês ruim que você não está vendendo? Você está reclamando, você está falando o quê? Que as clientes não estão pagando? Que áudios que você está mandando na frente delas? Porque até isso você precisa prestar atenção. É um áudio de briga, é um áudio de confusão, é um áudio de cobrança da cliente. Gente, as pessoas, elas observam a todo momento. Então, como que eu vou querer ter uma equipe sólida? Como que eu vou querer iniciar pessoas se eu não estou vivendo uma coisa que é congruente com o que eu prego, com o que eu digo? Então, vocês precisam perceber que a todo momento nós temos potenciais que estão nos observando. E aí eu costumo falar, como que está o primeiro I, que é o I da iniciação, né? Que é a tua imagem. Hoje você vai na manicure como? Hoje você vai na padaria como? Hoje você vai nos eventos como? Porque você é uma consultora só 2 horas por dia e depois você tira a maquiagem e não precisa estar maquiada. Às vezes eu vou fazer meu treino sem maquiagem, às vezes acordo cima da hora, não consigo, mas eu tô arrumadinha, tô cheirosa, tô usando o perfume da Mary, tô usando Joy, né? O skincare tá em dia.
Como que tá o meu posicionamento? E essa imagem não é nem sobre a imagem aqui também, né? Mas também sobre a imagem da tua vitrine lá no Instagram, nas redes sociais, enfim, a forma que você trabalha. Como que tá? Como que estão as tuas unhas, gente? Porque as pessoas prestam atenção, viu? Às vezes você tá falando de prosperidade, fazendo entrevista com potencial iniciado, a tua película toda rachada. Tá, gata? Tu é tão próspera que tu não tem aí R$ 30 pra trocar essa película. Que prosperidade é essa? Porque as pessoas, elas prestam atenção nisso. Gente, eu sou bem estabanada, né? Eu sempre deixo meu celular cair, alguma coisa assim, acontecer e hacke minha película. Meu marido já fala, vai trocar essa película, hein? O que você tá falando? Você não pode ser próspera? Então troca essa película do celular. Ele já brigou comigo e falou pra eu trocar minha capinha, que ele disse que ela já tá muito usada, já tá na hora de trocar. E, gente, não é por mal. Às vezes é um celular bom que você precisa para poder gravar os seus stories. Sei lá o que é. Às vezes é uma bolsa melhor que vai trazer um profissionalismo melhor para o teu negócio. Porque nós queremos estar com pessoas de sucesso. E como que eu remeto para as pessoas que eu sou uma pessoa de sucesso? Pela minha imagem. Então, como que eu vou falar que o meu negócio ele é maravilhoso, sendo que as minhas unhas estão sempre lascadas? Aí você não tem dinheiro para fazer um alongamento, tá bom. Então, bate uma base, um cintilante, acabou. Pronto, tá sempre certinha. Mas a minha imagem é importante, porque a imagem, ela ativa o gatilho mental da autoridade. Eu passo autoridade mediante a imagem que eu estou transmitindo. E aí, depois, eu venho com as abordagens. Qual é o volume de abordagens diárias que vocês fazem? Como é que tá? Que tipo de abordagem você está fazendo? Ah, Paola, é um texto pronto? Não, gente, é relacionamento. O nosso negócio é um negócio de relacionamento. Então, você vai conversar com as pessoas, entenda, ouça a necessidade delas. Suas amigas vão te falar, amiga, ai, no meu trabalho, eu tô infeliz, ai, não tô sendo reconhecida, meu salário tá atrasado há X tempo. Aí você pergunta, amiga, deixa eu te falar, e assim, quanto hoje de renda extra você acha que seria interessante para ti somar no teu orçamento, que já te ajudaria financeiramente? A tua amiga vai dizer, como assim? Ué, amiga, quanto a mais seria interessante? 500, 800, 1.000, 2.000? E aí sua amiga vai falar, ai, amiga, R$ 1.000 já me ajudaria muito? Sério? Então me conta, o que você faria com esses R$ 1.000 a mais? Deixa ela falar, deixa ela sonhar, gente. Ah, eu colocaria meu filho em escola particular. Ah, eu quitaria essa conta minha. Ah, eu iria fazer isso, isso, aquilo. Ah, e o que mais? E o que mais? E o que mais? Deixa ela listar ali todas essas coisas que ela faria. E aí você fala, amiga, deixa eu te falar, você sabia que eu tenho um plano de ação, uma oportunidade para te ajudar a ter esses R$ 1.000 a mais? Sério, Paola, como? Como, Érica? Como que faria isso? Amiga, então, você começando no meu time, vamos fazer uma lista aqui de todos os potenciais clientes que você poderia ter. Porque uma coisa é certa, tu vendendo ou não cosméticos, as pessoas que estão ao teu redor, elas consomem cosméticos. Seja as tuas amigas, seja a tua colega de trabalho, seja as pessoas da tua família, seja os contatos da igreja, todo mundo ao teu redor consome cosméticos. Então, se não for de ti, vai ser de alguém. E que tal esse dinheiro começar a ir para o teu bolso, em vez de ir para as lojas de cosméticos? A gente pode fazer um teste, o que você acha? E aí, Gurias, eu começo a vender para ela a ideia do quanto que essa renda mudaria realmente, impactaria a vida dela e ela alcançaria o objetivo que ela quer. Porque às vezes vocês estão falando muito, estão se apegando muito a Mary Kay, o que ela ganha aqui, e lá, e não estão ouvindo a pessoa. O que ela busca? O que ela quer? E aí eu monto o plano de ação mostrando para ela que aqui eu tenho uma oportunidade que vai ajudar ela a chegar no que ela quer. Hoje, uma das minhas consultoras mais tops da minha unidade, ela entrou há 4 anos atrás para ela poder ter uma renda extra para poder pagar o intercâmbio dela. E eu fiz um plano de ação com ela para isso, que Mary Kay seria na vida dela apenas para ela pagar o intercâmbio dela. Acabou, eu não comentei de diretoral, não comentei de mais nada. Só falei, quanto que tu precisa? Eu preciso de X valor. Ok, então eu vou te direcionar para que você tenha esse X valor. E para isso você precisa começar. Aí mostrei como começava, ela começou. Só que ela disse assim, olha, eu viajo tal data, então depois eu não vou continuar. Tem problema? Não tem problema. O nosso objetivo aqui é levantar o dinheiro pro teu intercâmbio, ponto. Gurias, ela tá até hoje comigo e nunca fez esse intercâmbio. Por quê? Porque veio a pandemia, ela conheceu o homem da vida dela no Brasil, e aí decidiu casar e veio outras prioridades. Com aquele dinheiro do intercâmbio, ela mobiliou a casa dela, entendeu? Ela
mobiliou do jeitinho que ela queria, exatamente do jeito que ela sempre sonhou. Então, não precisa você colocar a carruagem na frente dos bois, né? Entenda as necessidades das pessoas e faça perguntas. E às vezes você não precisa nem tanto do volume, porque o volume ele é importante, mas às vezes tu tá tendo tanto volume que tu não tá até errando o nome das meninas, das potenciais que você conversa. E às vezes vocês estão sendo muito frouxa na apresentação. Eu sou muito incisiva, até ela me dizer que não quer mais. Então ali eu fiz a abordagem. Depois que ela me falou, nossa, eu quero saber um pouco mais, eu não gravo áudio. Não sei se a Sil faz dessa forma, né, gente? Mas não tem certo e errado, tá? Não tem certo e errado. Então, é minha metodologia. Eu não gravo áudio explicando. Ela tem que marcar uma ligação comigo. Eu só vou explicar ou de forma presencial ou por ligação. E ponto. Porque, vamos lá, quantas de vocês explicou por áudio e a pessoa nunca mais respondeu até hoje? Comigo eu tenho umas 500 já. Porque as pessoas, elas, na hora que tu chega no valor, elas param de responder. Porque elas não têm comprometimento. Agora me diz, você... Claro que algumas sim, outras não, mas a maioria, né? Você começaria num grande negócio se a pessoa te explicasse por áudio? Eu não. Se é tão grandioso assim, se vai mudar tanto a minha vida assim, se vai fazer tanta diferença para mim assim, então eu quero algo mais sério. Eu quero tomar um café, eu quero uma ligação, eu quero te conhecer, eu quero saber quem é você, antes de eu te passar os meus dados, meu cartão e eu dizer sim para você. Então, tem um relacionamento e eu falo para a pessoa, olha, Edneia, é o seguinte, eu quero te explicar melhor sobre essa oportunidade, mas eu quero ver aqui o que você prefere. Você prefere que a gente tome um café ou você prefere uma ligação? Em 10 minutos, muito rapidamente, eu consigo te explicar, tá? E aí, se você quiser a ligação, eu tenho tal horário, tal dia, tal horário, eu já deixo marcado aqui. E eu te ligo para tirar todas as tuas dúvidas, te explicar exatamente como que funciona, porque eu gosto das coisas muito claras. Ou seja, gente, quando eu falo isso, a pessoa se conecta, ela vai dizer, sim, eu também gosto das coisas muito claras. Então, gostei dessa guria. Ela não quer me enganar, sabe? E aí eu marco o horário com ela e eu ouço ela. Então, nessa apresentação, eu ouço ela, eu entendo o que ela busca, como que é a rotina dela hoje, como que é a vida dela hoje. Primeiro eu ouço para eu poder entender de que forma o meu negócio ele pode encaixar na vida dela. E aqui não é a hora de explicar que ela vai fazer bolsa 48 horas, que ela vai fazer uma sessão de beleza, que ela pode fazer uma parceria. Jamais. Jamais. Porque se eu falo tudo isso nesse momento, ela vai se assustar e vai vazar. É a mesma coisa no primeiro encontro, você já começar a querer planejar com a pessoa quantos filhos vocês vão ter, e a data do casamento, e onde vocês vão morar. O cara vai te olhar e vai dizer, meu Deus, cara, que mulher louca, vou embora. Ela é maluca. Então, cada coisa tem o seu tempo. E ali, nesse momento, eu ouço ela, entendo as necessidades dela, como o meu negócio pode agregar na vida dela, para que eu possa aí, mostrar o melhor kit para ela começar. E eu sempre mostro o kit de acordo com o lucro que ela busca. Quanto custa hoje, Paola, para entrar na Mary Kay? Eu falo, ok, mas antes eu vou te fazer outra pergunta, Edneia. Quanto de renda extra hoje seria interessante para te ter a mais no teu orçamento? Porque o como que tu vai começar é muito referente àquilo que tu queres lucrar. Não faz sentido eu te mostrar um investimento que tu lucra muito menos ou muito mais do que aquilo que você busca. O teu lucro, ele vai ser referente ele vai ser muito ali, né, ligado referente a quanto que você quer. Desculpa, o teu investimento, ele vai ser muito ligado ao lucro que tu busca. Então, não tem como, né, eu te passar o teu investimento sem antes saber o quanto que você deseja lucrar. Quanto hoje? Delas jogam bem alto, né? 3 mil, 2 mil, 5 mil. Nossa, e legal. E deixa eu te perguntar, no teu trabalho hoje, trabalhando 8 horas por dia, você ganha isso? Não, eu falei, então, quanto tempo você quer se dedicar a Mary Kay? 1 hora por dia. Então é meio congruente, né? Se no teu trabalho tu trabalha 8, tu não ganha 5 mil, e na Mary Kay 1 hora por dia, você também não vai ganhar 5 mil. Dá para ganhar, mas tu vai ter que ter uma dedicação a mais. Então, aqui eu alinho nessa ligação qual que é a expectativa versus a realidade. Então, eu já ponho ela no lugar dela para ela entender que esse é um negócio como qualquer outro. Porque às vezes a gente vende a ideia de que tudo é tão fácil que faz as pessoas não valorizarem a nossa oportunidade. Então, aqui eu trago um certo comprometimento, inclusive de que ela vai fixar o meu canal de avisos, que é o meu grupo da unidade, né, no celular dela, que tudo que é mandado ali é importante.
que ela vai me fixar no celular dela, porque exatamente tudo que eu enviar de mensagem para ela é importante, que eu jamais vou mandar besteira para ela, jamais vou mandar mensagem para ela do que não fizer sentido para ela, e que o crescimento dela vai ser muito de acordo com aquilo que ela busca. Então, aqui eu já alinho com ela. E aí, depois, o C seria a conversão. Então, nesse momento, eu converto, que é o momento do fechamento, né? E aqui, gurias, eu negocio, tá? Eu negocio mesmo. Eu não vou sair dessa ligação sem a gente não fechar. Já peço os dados para fazer um pré-cadastro, já deixo salvo, sabe? Ah, eu vou falar com meu marido. Ai, tudo bem, né? Eu te entendo. Eu também converso com meu marido sempre, antes de tomar qualquer decisão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem vai fazer o negócio é você e não seu marido, certo? Então, vou te dar 2 exemplos. Pensa só se tu chega pro teu marido assim, ó. Ai, amor, tô querendo entrar no negócio, só que assim, né, o investimento ele é alto, aí eu tô com medo, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo com a minha rotina, o que você acha? Amanda, o teu marido vai te responder o quê? Ele vai dizer, ih, minha filha, nem entra nisso aí, deixa assim como tá, porque é capaz de te bagunçar toda e tu ficar toda atrapalhada, deixa assim. Agora você fala assim, amor, olha só, eu vou começar no negócio. Estou muito feliz, estou muito empolgada. Já sei assim para quem que eu vou vender. Vai dar muito certo, combina muito com a minha rotina. Nessa equipe aqui eu vou ter bastante suporte e eu tenho muitos benefícios. Mas claro que eu sempre converso com você antes, então eu quero saber o que você acha. Se você me apoia de eu começar isso que vai ser tão bom para mim. E aí, gente, o marido vai dizer o quê? Claro, meu amor, óbvio que eu te apoio, vai lá, você vai arrasar, vai dar tudo certo, você vai ter muito resultado. Então, eu direciono ela como e com quem ela vai falar e como ela vai falar. E aí eu falo, certo, Amanda, beleza? E até quando você consegue me dar um retorno? E aqui, gente, eu fico muda, calada e espero ela me responder. Tem que me dar um retorno. Independente seja sim ou não, tem que me dar um retorno. E aí eu trabalho uma lista. Inclusive, esse conselho eu dou para vocês, porque se eu tivesse feito isso desde quando eu comecei na Mary Kay, meu Deus, eu já teria muito mais inícios. Porque a nossa mente, ela esquece. Ela esquece das pessoas, ela esquece da última conversa que a gente teve. Quando a gente realmente está numa meta de se desenvolver na carreira, a gente acaba trabalhando com um volume muito grande de pessoas. Então a gente esquece quem que eu conversei semana passada, quem que eu conversei ontem, quem que eu conversei mês passado. Então tem uma lista. Essa lista, gurias, coloquem no bloco de notas do celular, ou faça um grupo no WhatsApp só você e você, ou faz uma planilha no Excel, enfim, o nome de todo mundo que você abordou. Depois da abordagem, quem você agendou entrevistas, depois de quem você agendou entrevistas, quem você conseguiu executar, quem remarcou, qual foi a objeção, o que essa pessoa te disse? Ela falou que vai pensar, ela vai conversar com o marido, qual foi o prazo que ela te deu de retorno? O que está impedindo ela de começar, sabe? É muito importante vocês terem métricas. E principalmente, para que vocês consigam alcançar um número bem bacana de iniciação, vocês precisam, gurias, de números, acompanhar os números de vocês. Ah, eu falei com tantas eu expliquei, tantas estão para me dar o retorno no mês que vem, sabe? Para vocês poderem acompanhar. E toda semana vocês precisam ter apresentações da oportunidade agendadas. Porque se você não tem, me conta, como que você vai fechar os números? Como que você alcança o patamar de diretora? Como que você cresce na carreira? Então, tudo isso é muito importante para que você alcance os seus resultados. E por último, né, para conquistar o resort, não dividam a meta ao meio por 3 ou 4 meses. Coloquem sempre para vocês fazerem o máximo que puder agora, o máximo que puder em abril, e o mínimo ali, né, de requisito que sobrar para maio, junho, enfim. Porque se você divide ao meio, você vai perceber que vários imprevistos vão acontecer. Aí, perto de fechar o resort, a meta fica muito apertada e você acaba não conseguindo fechar. Então, te antecipa. Ó, eu preciso de 18 inícios pessoais qualificados. O meu objetivo é fazer esses 18 entre março e abril. E ponto. Porque daí, o que eu fizer a mais é extra. Eu não vou diluir 18 igual para cada mês. Eu vou trabalhar para dar o meu máximo em março e abril. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de planejamento, esse tipo de metas, a gente consegue ter muito mais exatidão e muito mais constância. E vocês vão perceber que o negócio American é um negócio muito simples de fazer. A gente só precisa de volume e falar com pessoas diferentes todos os dias. Quando você entende que é uma engrenagem, que você vai sempre repetir as mesmas coisas, meu bem, você vai se tornar profissional nisso. E olha, ninguém vai bater os seus resultados.
Sim, eu acho que é isso. Não sei se é isso, mas eu quis aqui dar o meu melhor para elas. Não sei se elas têm alguma dúvida, o que elas acharam. Me contem aqui. Tirando a parte que eu fui excluída da sala, eu tô com quatro páginas de anotação aqui. Menina, deixa eu explicar o que aconteceu. A Carol iria gravar no YouTube, no canal dela, e quando a Carol clicou no meu e-mail, eu e ela caímos. Só nós duas caímos, o resto da sala ficou. Aí eu criei um outro link desesperada, mandando para a Paola, mandando para vocês, mas eu não sabia que vocês ainda estavam, até a Paola me atender e dizer, não, a gente está na sala. Meu amor, eu amei. Você falou uma coisa que eu falo demais, direto, quem conhece a minha trajetória sabe, sobre a visualização e acreditar. A gente teve semana passada uma aula com a nossa rainha de vendas da área, a Flavinha, a Fran. A Fran, o pedido dela de fevereiro foi 7.500 pontos. Então, ela sempre 5.000, 7.500, e ela falou sobre isso. Ela estabeleceu uma meta para ela comprar o terreno da casa dela. E você falou exatamente agora, quando você começou, falando sobre isso. Que você não negociou, você tinha uma meta, você vendeu 30 mil, você acumulou 30 mil reais em um ano, é isso? Isso mesmo. Para fazer seus contratos, para fechar os contratos para o casamento, né? E eu sempre falo para ela sobre isso. Quem não visualiza não tem como conquistar nada. Tudo que eu conquistei, Paulo, nesses 17 anos de Mary Kay, porque primeiro eu visualizei que já tivesse acontecido. Eu aprendi isso com a Elizabeth Sena na primeira aula que ela deu, que eu tive o privilégio de participar, que quem não visualizava, que não tem metas, que não podia se meter em nada, né? Então você tem que acreditar, visualizar primeiro, e claro, trabalho diário. Tenho falado isso com a área, tenho falado com as meninas que eu estou trabalhando no privado. E quem não tem metas diárias, é como se vai no supermercado sem lista, fica perdido, né? Fica perdido. As dicas foram incríveis, está tudo anotado aqui. Tem que ter trabalho, sim. A nossa empresa de relacionamentos, a gente tem na nossa área nacional diretoras topíssimas que trabalham com áudios. E a gente tem das abordagens frias, que é olho no olho. Então, eu brinco com as meninas, a gente tem a metade da área de Raquel Bonfante, que é das antigas de abordagem fria, de marcar café, de olhar, de explicar, e a outra metade que veio pós-pandemia, que é da Helena Timpone, que são dois perfis totalmente diferentes, que a gente não pode se moldar, né? Eu sempre falo, pô, cada um tem seu perfil de trabalho. Só que, independente do perfil, se não trabalhar, se não agir, não tem como conquistar nada. Então, eu convidei a área toda, né, focada na carreira, esse óculos que está lindíssimo para conquistarmos este mês. É só este mês, a jornada da carreira. A Mary Kay vai preparar uma surpresa mensal este ano 2025, que eu estou amando. Fevereiro foi a mochila linda, agora a gente veio com esse óculos, que já é nosso, né? E essa jornada da carreira, o foco é para a convenção de Porto. E eu sei que essa área nacional aqui é grandiosa, que tem muita gente. O fato de estar conosco aqui, né? Esse horário bem atípico para a nossa área. E quem está aqui é porque está buscando conhecimento. E eu sempre falo para vocês que o primeiro passo é conhecer. Não tem, ninguém chega a lugar nenhum se não estudar sobre o negócio. E queria agradecer a presença de todas aqui. Queria ver se alguém tem uma pergunta. Aproveitem, meninas, para fazer para essa maravilhosa top 11 do Brasil em iniciação. Eu sempre falo, né? Nossa área inicia muito, a nossa área também, todos os anos, graças a Deus, há uma rainha que a gente coroou lá, não era rainha nossa, mas foi coroada da Lilian Mortzek, uma menina de 26 anos, que foi rainha do Brasil, que disse que não era quantidade, era qualidade. Era olho no olho, era café, era relacionamento, era se importar com as pessoas. E eu me reuni com a área e falei, se importe com as pessoas, não é número, não é quantidade. Então, nem adianta eu te perguntar, amor, quantos inícios você teve para você ser top 11? É a qualidade com que você inicia e acompanha, né? Exatamente, sim. Tanto que, assim, eu sempre fecho o cravado à corte 36 ou 39. Eu não fecho além, sabe? Porque eu foco muito na qualidade. Eu foco em iniciar pessoas que eu sei que eu vou conseguir acompanhar, que eu vou conseguir acompanhar, né? Suporte. Exatamente. E é isso, gurias. Às vezes você é 10 para entrar em qualificação, o óculos é 2. Põe 2 pessoas na tua lista e você vai apagando se ela te falar que não agora, apaga e põe outra, apaga e põe outra, apaga. E aí você vai trazendo uma abordagem de forma mais direta, uma conversa de uma forma mais direta e vai trabalhando aquele contato. Porque daí você consegue ter mais relacionamento, sabe? Tem pessoas que eu conversei em janeiro, mas tava com um bebezinho pequeno, e aí eu mando mensagem, e aí, como é que tá seu bebê?
já se adaptou com a nova rotina da maternidade, sabe? De verdade, sem pretensão. Não sei se ela vai entrar esse mês, não sei quando que vai, mas eu tô conversando. Uma hora, ela vai pensar, caramba, a Paola conversa tanto comigo. Nossa, a Paola fala tanto sobre essa oportunidade, vou começar. Então, realmente, ter na tua rotina contatos que você vai estar sempre conversando. E as pessoas saberem que, quando lembrar de você, elas remeterem que você tem uma oportunidade de negócio que pode mudar muito a vida dela, que pode ser muito maravilhoso para ela, sabe? Porque sempre que ela pensar em alguém, ela vai lembrar de você. Ó, eu trilhei o caminho ao contrário. Eu fui mãe aos 19 anos de idade, né? Fiquei gestante com 18, 19 eu ganhei a bebê. A minha bebê, que hoje tem 32. E aí eu passei no concurso público e fiquei estabilizada. Eu não tive essa visão de futuro que você tem, não. Com 20 anos eu quero estar assim. Não, eu estava casada, com 2 filhas, concursada. Não tinha essa visão. Até eu ser convidada pela Mariela Crispim a fazer Mary Kay. E ela me disse na nossa primeira conversa que a diferença de sonho e de metas é que os sonhos, as metas eram sonhos que a gente colocava data. E que tudo que eu quisesse conquistar na Mary Kay, eu tinha que colocar uma data, visualizar como se já tivesse acontecido. E eu aprendi, através da Mary Kay, ter visão de futuro. Amei. Amei que a gente precisa, sim, abordar sobre isso, lembrar das pessoas que Deus tem planos grandiosos para a gente, mas só para quem age, né? Exatamente. Só para quem age. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta, que eu sei que você tem um compromisso. Tudo certo, meninas? Alguém tem alguma pergunta para fazer para a nossa Top 11 Brasil Iniciação maravilhosa? De realização de sonhos, porreta grandiosa. Um ser humano incrível, gente. Um ser humano incrível. Deixa eu ver se tem levantando a mão aqui. Eu estou gravando, tá? Já tinha me perguntado várias meninas aqui. Eu estou gravando sim, vou baixar. E aí eu disponibilizo para vocês. Tudo certo? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Pode digitar no chat também, que eu veio aqui para ela. Acho que não. Então tá bom. Então, tudo profissa. É só colocar em prática agora. Eu sempre falo que a Lu Valência, conhecimento, humildade e ação. Não adianta ter o conhecimento se não tiver a humildade relacionada à ação para sim, né? Se empoderar que a gente está numa empresa líder. E sabe o que eu falo sempre, Paulo? Independente de você entrar ou não, isso aqui não é loteria. É um trabalho como outro qualquer. Só que a recompensa aqui, eu trabalhei 17 anos para o governo. E eu cumpria carga horária, eu batia ponto de 9 às 19. Então, era 10 horas seguidas no tribunal. E aí eu digo que eu nunca trabalhei 10 horas seguidas aqui na Mary Kay. Do jeito maçante, com processos, com pressão, com desembargador, com voto, com prazo, como esse trabalho gostoso de se fazer e sair da casa das pessoas felizes por deixarem mais bonitas, né? Pensei que era a mão que estava levantando. Mas tem que trabalhar. Formou a diretora, tem que continuar a trabalhar. Formou a nacional, tem que continuar trabalhando. Eu tenho metas para conquistar por dia, linhas, assim como a Paola tem, assim como uma nova consultora ou uma DIC da área tem. Eu tenho que continuar trabalhando. Mas o trabalho que a gente faz aqui, né, Paola, é maravilhoso demais. E tudo aqui é proporcional. Eu poderia fazer 10 processos no TRT, que meu salário há 17 anos era 4.500. Eu poderia fazer um processo que ninguém queria, aquele imbóglio lá que não desenrolar. Era o mesmo salário. E aqui não. Quanto mais eu trabalho, mais amor eu dedico, mais amor eu dou aos meus clientes, as pessoas que Deus coloca em minha volta, mais aumenta meu bônus. Então é muito compensatório, é muito. Vocês estão, nós estamos, na melhor empresa para se trabalhar no mundo. No mundo inteiro. A Mariana sempre me falava isso, eu achava que era um exagero. A gente está na melhor empresa para trabalhar no mundo, se você acredita nisso. Eu, aham. Até começar a ganhar dinheiro e falar, sim, estamos mesmo. Viagens, joias, carro rosa, qualidade de vida, me mudar aqui para Florianópolis, sim. Estamos na melhor empresa para trabalhar no mundo, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso agir. Deu a honra de ter a Paola aqui nesse dia 24, compartilhando um pouco da vida dela, da história linda de sucesso dela. É um privilégio. E quem está aqui entrou e conseguiu anotar, precisa para colocar em prática para ontem. Né? Ver o jeito que você não precisa ser igual a ela, igual a mim. Ver tudo que ela falou aqui, que você consegue filtrar, que você consiga desenvolver para você colocar em prática, mas precisa sim ter ação diária. Né? Então era isso. Eu vou tirar uma foto nossa aqui. Esse Google Meet, ele está tudo novo aqui para gente. Eu não aprendi ainda como é que faz para abrir as suas salas, mas vamos deixar registrado esse momento maravilhoso aqui. Todo mundo sorria. Quem puder, liguem as câmeras aí. Se ajeitem.
Meus amores, muito obrigada. Paula, sem palavras. Que Deus continue a te honrar, que te dê em dobro toda essa sua doação e saiba que você pode contar comigo no que você precisar. Viu? Amém. Sim, eu digo mesmo. Um beijo Obrigada. enorme. Com certeza a gente vai estar desfrutando muito e parabenizando eu lá com a sua futura área, você com as minhas diretoras lá em Porto de Galinhas, comemorando, brindando e celebrando nossas conquistas do ano lindo de 2025. Amém, estaremos lá. Beijo, Sil. Obrigada pelo convite. Meninas, Meninas, um beijo. Parabéns. Parabéns pela decisão de estar aqui conosco nessa tarde maravilhosa. Beijo, Deus abençoe. Deixa eu parar de gravar aqui. Ok. Sil, Oi. Pode falar, Carolzinha? pode falar Pode? sobre a parte burocrática aqui do Meet. Não é nada do treinamento, as consultoras, tá? Você prefere que eu te ligue? Eu só vou parar a gravação, só um minutinho aqui. Peraí.